Ariane Sena é uma mulher pioneira, guerreira, sonhadora, batalhadora, resistente. Eu acho que em palavras seriam isso, sabe? Eu sou aquela mulher que não desiste, e quando uma porta se fecha, eu busco outra. E quando alguém diz para mim não vai dar certo, eu busco outras estratégias. Eu mudo a estratégia, mas não o sonho. E é por isso que eu saí da prostituição, posso dizer com orgulho, porque a prostituição deve ser uma opção e não uma obrigação. E hoje estou Sim. psicóloga e servidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Menina, você falou tanta coisa importante aí que, rapaz, me deu até um impacto aqui do outro lado. Mas vamos lá, a gente vai discorrer sobre tudo isso aí. Porque você fala com uma força, com um orgulho, que eu acho tão lindo, que falta em tantas pessoas. Porque, assim, não há problema nenhum. Inclusive, eu vou receber a Keila Simpson, que tem muito orgulho de ser prostituta. Ela Sim, vai estar aqui 9 da noite. sim. Mas a gente ser prostituto ou prostituta por uma questão de opção, porque queremos, tá de boa, são os nossos Exatamente. corpos, O debate somos é esse. donos deles. Isso. O grande debate é você ter que fazer qualquer coisa na vida, inclusive a prostituição, por pressão social, por limitação social, porque é Por uma questão de sociedade ainda sobreviver, muito. né? Para É isso que eu comer, quero te morar. perguntar. Como foi que você entrou na prostituição? Vamos começar do começo, porque todo mundo possa conhecer um pouquinho da sua história. Como foi que você entrou na prostituição? E até antes disso, como é que foi essa infância de Ariane? Como é que foi essa convivência com a família e tudo mais? Então, é, eu nunca precisei dizer assim para ninguém da família que eu sou gay, né? É interessante Sim. falar que é uma história de rejeição muito forte, que eu precisei trabalhar muito dentro de mim, e isso se até que isso viesse a se converter nesse empoderamento que você diz que sente aí, é porque também tem muita dor Muitas. aqui, tem muita vitória, muita conquista. Então, acho que isso reverbera mesmo na minha palavra, sabe? Na tonalidade. Sim. Porque é uma história de rejeição muito cedo, assim. A minha família, a minha mãe, ela não tinha problema em ter filhos ou não, mas o meu pai não queria ter, né? Então ele tentou me matar o feto por diversas vezes. Então minha mãe conta que tomou remédios, ele deu remédios Peraí. para ela Seu tomar. pai tentou te matar ainda enquanto Tá, feto? exatamente. Então é uma questão, uma resistência que vem antes da transexualidade, né? Como você fala, pensando na família, eu não posso pensar nesse processo também antes da família, né? Que é essa rejeição, essa negação de não desejo, né? Dessa pessoa. Então, por que eu estou pautando isso? Até enquanto psicóloga, para a gente pensar no quanto que isso vai reverberar no psicológico dessa pessoa que cresce, Total. é, sabendo que não foi desejada, né? A vir ao mundo, Sim. e essa foi minha primeira resistência. Então, vou pontuar aqui por resistências. A primeira foi essa. Então, minha mãe tomou os remédios, minha mãe foi agredida fisicamente, ela conta que foi agredida fisicamente, e mesmo assim eu nasci, né? Agredida mesmo, assim, de ser amarrada, de tomar chutes na barriga, enfim, violências doméstica e familiar, que a gente sabe que é um caso muito sério, e por isso que também se tornou uma pauta minha a luta pelo direito das mulheres, né? E igualdade de gênero. Então, eu resisti. Nasci, só que como minha mãe já tinha tido um outro filho, e que também o pai não aceitou, os meus avós maternos, né, aceitaram essa criança e falou para minha mãe, olha, se você tiver outro filho que o pai novamente não aceitar, eu não vou aceitar, né? Você vai se virar. Então esse filho foi eu, né, que vim nessa gravidez indesejada. Então o que que acontece? Minha mãe começa a dar as correrias, né? Fazer as correrias mesmo, como a gente fala na linguagem popular. Então minha mãe conta que Sim. foi para vender lanches na praia, né? Recém-parida, não teve nenhum repouso que deveria ter do parto, enfim. E eu fui sobrevivendo até os 5 anos com esses corres que ela aponta fazer, né? Para mim e ter feito, e ao mesmo tempo com babás, né? Então ela fazia isso para que, enquanto eu estivesse trabalhando, babás garantissem a alimentação, a minha vida. O que é que acontece? Eu fiquei desnutrida. Com 5 anos de idade, eu fiquei com desnutrição. Então eu fui para o médico, e no médico minha mãe disse no hospital, disse que foi
notificado que ao invés das pessoas estarem me dando leite, por exemplo, leite, né, leite ninho, enfim, leite em pó, ou leite que seja, as pessoas estavam me dando farinha, farinha da guerra, né, o que a gente come hoje. Então eu fiquei desnutrida e com a barriga muito grande. Foi isso que chegava a defecar sangue na época, né? Que minha mãe conta. E isso no hospital, Ariane? Isso no hospital, que eles detectaram que a barriga estava grande por questões de farinha, né? Então, No caso de você, bebê, criança. com 5 anos de idade, né? Porque isso Você foi criança, desculpa. foi Com isso, 5 anos de idade. foi do recém-nascimento até os 5 anos de idade. Então, o que que acontece? Meus avós ficaram com pena por causa dessa situação. E falou, vou acolher esse menino, senão ele vai morrer. E acolheu. Então, quando eu entro nessa família, nesse lar dos avós maternos, eu já entro também nesse não lugar, mais uma vez, né? Do rejeitado, da questão de relações de poder, porque já tinha esse irmão mais velho que estava dentro dessa casa e que tinha essas coisas das relações de poder, de não perder o lugar. E eu lembro que eu passei toda uma infância já a partir dos 5 anos na casa dos meus avós, não sendo a criança preferida, sabe? Era sempre aquilo passado que era de favor, que os brinquedos eu tinha sempre que brincar com que ele não queria brincar, os chocolates e bombons era sempre chegado para ele, essas coisas mesmo do lar que já está pronto e você chega de repente e precisa entrar naquela estrutura. Então, essa foi a minha segunda resistência. Prefiro pautar minha história assim. A segunda resistência. Então, com o tempo, eu fui me desenvolvendo e eu nunca precisei dizer para a família que eu era gay ou que eu era trans, porque a feminilidade sempre teve muito forte dentro de mim, né? Então, eu lembro que começou a questão dos espancamentos dentro da família, e minha mãe hoje me conta que eu botava, porque eu gostava de botar toalha na cabeça para dizer que era o cabelo, brincava de batom, né? Ficava nessa resistência para brincar com, por exemplo, Barbies no lixo, boneca no lixo, para brincar, enfim, e apanhava muito com isso. E essa situação foi ficando muito insuportável quando eu fui crescendo. Quem te batia, no caso, era seu pai? Quem me batia, não. Meu pai, ele não aceitou, né? Isso que eu trouxe como uma primeira resistência. Eu vim ao mundo, sim, quando meu pai soube que não perdeu, minha mãe não tinha perdido o bebê, ele separou de minha mãe. Então é por isso que eu fui parar. Quer dizer que ele te rejeitou dentro da barriga da sua mãe e ele abandonou quando sua mãe... Abandonou, exatamente. Quer dizer, antes mesmo dele saber, é interessante como isso parece até uma projeção espiritual, quer dizer, uma questão até do próprio espírito dele, que já vinha de uma herança, talvez de não aceitar, que foi uma viagem rápida minha, porque assim, ele te abandona, quase que fazendo uma previsão de talvez da não aceitação, já a gente vai saber durante a sua história se ele aceitou ou não, e ele abandona depois, no momento em que ele não tinha nem como prever se ele teria uma filha trans ou não, porque você não tinha nem idade para isso. Exatamente. E é por isso que eu vou para casa dos meus avós e vivo essa segunda resistência, que é me manter lá e ser aceita enquanto família, né? E vou crescendo e as violações vão ficando insuportáveis, porque a feminilidade no meu corpo, o gosto de brincar com bonecas, de comidinha e de estar com meninos já, nesse sentido de brincar em que eu era a esposa e o primo era o marido, essas brincadeiras foram repreendendo e eu sempre tive a ligação muito grande com o feminino. Então eu comecei a resistir do tipo, começava a me montar na rua, me vestir de mulher na rua, isso com 11 anos já. Com que idade? 11 anos, 11, 12 no máximo, assim. Eu estava fazendo esse processo de me vestir na rua e as pessoas viam. E antes de chegar dentro de casa, eu desmontava, entregava a roupa das meninas, né? Às vezes pegava uma calcinha de minha mãe ou algo do tipo assim. E perceba que nessa idade, hoje eu consigo perceber, né, com 28 anos, que ainda não havia maturação alguma, mas o desejo, a questão do gênero já estava, me parece, muito bem definida, né? Então, acho que isso é importante. Ótimo você tocar nesse assunto, porque a gente frisa mais uma vez para a sociedade que ainda não tem a noção do que é gênero e do que é sexualidade, que são coisas completamente diferentes. Né? Uma criança com 11 anos de idade, ela pode até ter alguma atração pelo amiguinho e tudo mais, mas ela não está com sexualidade formada.
Agora, identificação de gênero, você já deveria ter, sei lá, Sim. desde os 3, 4 anos de idade. Todas as ou desde a pessoas hora têm que... identificação, exatamente. Você tem sua identificação de gênero, eu tenho. Quando a gente fala de identidade de gênero, as pessoas pensam logo em travestis e mulheres trans, mas todos nós temos, porque todos nós chegamos em algum momento e disse, ó, isso é certo para mim, faz sentido. Eu me vejo enquanto homem, Sim. né? Ainda que eu tenha atração por um outro homem, eu me vejo enquanto homem. Isso é identidade, né? Ainda que eu tenha atração por outra mulher, eu sou uma mulher também. Isso é identidade também. Né? Eu estou dizendo que eu sou mulher, né? Então, passa por esse processo de resistência que começa essa perseguição, essa vigilância perversa dentro desse ambiente familiar, que é me pegar, meus tios, né? Por exemplo, cortar meu cabelo. E toda vez que o meu cabelo estava crescendo um pouquinho, eu era presa. Eu era presa dentro de casa e eles combinavam com o barbeiro para, né, para eles cortarem meu cabelo e cortava. Só que isso foi ficando insuportável porque meu irmão mais velho me agredia muito, sobretudo meu irmão mais velho me agredia muito. Eu tenho vários até hoje, boletins de ocorrência, por exemplo, em que eu fui, inclusive, parar no GGB, no Grupo Gay da Bahia. A Keila Simpson, que vai entrar aqui na próxima live, pode te contar um pouco sobre isso, que Keila estava atuando no GGB e ela foi uma das pessoas que estava nesse período de acolhimento, né? Porque eu acabei sendo expulsa de casa, foi com 13 anos de idade. Isso ficou tão insuportável que não dava mais, sabe? Eu sou uma mulher, não dava mais para existir sem existir. Quer dizer, eu vou existir sem, né, sem ser quem eu sou. As pessoas não entendem o quanto isso é muito pesado e importante para as nossas vidas. E que é por isso, inclusive, que muitas de nós estamos na prostituição, por uma questão também de obrigação, para nos manter. Né? A sociedade tem um preconceito, não dá oportunidade de emprego. A gente vai falar um pouco sobre emprego se der tempo lá na frente. Mas eu queria manter essa linha da trajetória. Tem um monte de coisa importante que você está falando aqui. Eu queria manter essa linha da trajetória. Tanta coisa rica. Sim, para dizer que acabei sendo expulsa com 13 anos de idade, né? E conheci uma travesti que me convidou para a prostituição e ela falou, olha... Só um instantinho. Nessa época que se fala muito das violações, essas violações eram agressões físicas ou chegaram a ter violações sexuais? Agressões físicas, né? Agressões físicas. Vindas de quem? Quebrar nariz do meu irmão, né? Dos tios era mais agressão no sentido de prender, de bater de outras formas. Mas as agressões pesadas, assim, foi do meu irmão mais velho, porque tinha essa coisa do ódio dessa pessoa que está chegando dentro da casa, né? Para tomar o meu espaço, essa coisa que a gente sabe que acontece nas famílias mesmo, que é relações de poder. E ainda com essa questão da transexualidade, né? Então, é viado. Então, o que acontece? As porradas que eu passava pelo meu irmão era legitimada pela família, né? Porque a gente sabe que, né, ele ainda saía como herói. A professora Berenice Bento vai dizer que quando as pessoas nos matam e nos agridem, é para dizer que estamos fazendo o papel de herói. Como que a gente deve fazer com travestis e transexuais? Exterminar. Então, hoje eu entendo isso, né, enquanto intelectual também, sobre o que a Berenice Bento fala e o que eu passava lá atrás. Então, era por isso que era impune todas as agressões. Quebrava meu nariz, minha boca, me prendia dentro do quarto. E, assim, a família toda legitimava isso. Até que chegou um momento, com 13 anos de idade, que eu não aguentei mais, tipo, ficar nesse veste de homem aqui, veste de mulher ali, e comecei a resistir de estar como eu sou dentro de casa. E eu fui expulsa de casa, sobretudo pelo meu irmão, né, que agiu dessa forma, mas com a família presente legitimou também a situação. Então, conheci uma travesti que disse, você não vai ficar na rua. Por quê? Porque, novamente, minha mãe nunca me abandonou, queria dizer isso. Então, eu saio de casa e a minha mãe sai junto comigo e começa a pedir... Que lindo! Minha mãe, isso é muito bonito. Minha mãe, eu amo, a pessoa mais importante da minha vida. Então, ela sai comigo e diz, olha, eu vou pedir dormida, de favor. Então, eu comecei a ficar dormindo de favor na casa das pessoas. Só que a minha mãe prometia que era só uma noite ou uma semana. Isso sempre passava, então nunca dava certo, né? Os vizinhos falavam, poxa, você falou que era só uma noite. Né? Então, eu acabei ficando nisso, até que eu conheci uma travesti que disse, mulher, você precisa parar com isso. Você é bonita, você tem oportunidade de sobreviver, vamos para a prostituição. Lá vai eu para Pituba, né, aqui em Salvador, no bairro de Salvador, na Orla, e começo a fazer essa prostituição
detalhe, ela sem conhecer as pessoas daqui e eu também sem conhecer. Então a gente começa a viver violências também dentro da própria prostituição. A gente sabe que tem relações de poder também com a prostituição, né? O capitalismo faz com que umas cobrem as outras, por exemplo, o ponto, né? Para estar dentro daquele determinado local. E isso por uma lógica do capital mesmo, que move todas as... Esse tempo em que você se prostituiu, ele durou quanto tempo? Eu fiquei dos 13 aos 17 anos de idade me prostituindo. E eu sei que você me contou que você sofreu algumas situações muito traumáticas, das quais você nunca mais gostaria de passar, dentro da prostituição, né? Exato, eu acredito que isso foi o que me tornou a não querer mais retornar para a prostituição, a não querer mais viver disso, a não querer que isso seja uma opção para minha vida nunca mais, né? Eu poderia até falar de um certo repouso. Dessas situações... Porque é o meu sofrimento, né? É a minha vida. Dessas situações limite, que eu acho que quando você coloca, a gente coloca tudo para as pessoas do jeito que de fato são. Sem romantizar, mas também naturalizando. Porque, como eu já falei, tem pessoas que gostam. Né? A gente vai receber uma pessoa aqui que gosta, que é bem resolvida nisso, e com certeza paga também um preço de ter a sua posição de sou prostituta, que é o caso da nossa querida Keila, que vem logo mais aqui. Mas, assim, dessas situações limite, você poderia citar uma para a gente que você tenha sofrido como, né, como uma situação assim? Não, a partir daquilo, daquele episódio, eu decido que não quero mais isso para mim. Olha, até eu não consigo te formar isso, porque até nisso eu resisti. Eu te disse que eu nunca sou de mudar. Eu mudo a estratégia, mas eu nunca sou de desistir. Então, eu não lembro de uma situação que me fez desistir, mas de mudar de estratégia. Então, por exemplo, quando eu fui sequestrada por um grupo de travestis que me levou para minha casa, a casa que eu estava, né, e acordou as pessoas e mentiu dizendo que tinha dinheiro para tentar assaltar mesmo. Isso foi uma das coisas que me fez mudar da estratégia, que foi deixar de ir um pouco para a rua. Depois eu retorno novamente, mas eu retorno pagando já a rua, né, para uma cafetina, para ficar em paz. Mas aí eu tenho um outro tipo de violação, que eu fui estuprada por a gente chama de cracudo, né, as pessoas, aqueles andarilhos que ficam na rua. Então, com a faca no meu pescoço, me levou para a praia, para a orla, e aí eu fiz, né, o sexo. Eu tinha ficado de madrugada, até de madrugada, na rua, porque eu não tinha conseguido. Várias noites era assim, eu não conseguia dinheiro nenhum. Passava frio e tudo, e às vezes eu não conseguia. Não era a mulher que sou hoje, né? Eu fui me tornando, até com questões estéticas, enfim, depois que até porque você só tem 28 anos. Exato, eu tinha 13 anos de idade, então era muito aquele corpinho ainda, muito de menino, assim, né? Magrinho, e sem muita, né? Enfim, e isso me tornou... E aí me fez mudar de estratégia também, depois dessa questão do estupro, que foi tentar os programas a partir de jornais. Então, eu deixei de ir para a rua e comecei a colocar em anúncios de jornais, né? Do À Tarde, do Correio, enfim. Agora, só uma coisa, Ari. E sua mãe, isso tudo, ela sabia da sua condição de prostituta? Ela sabia disso tudo. Ela esteve comigo a todo lado, então posso dizer que ela me apoiou, né? Não apoiou a prática, mas me apoiou enquanto filha, o tempo inteiro. Minha mãe jamais me abandonou. Ela é essa pessoa que sempre tem lutado pela minha possibilidade de existir, mas ela também é essa pessoa que vem já de um histórico de exclusão, que é a única mãe da família que não casou, né? Que foi abandonada, e a gente sabe o estereótipo da mãe solteira, da mãe sem lar. Então é uma cadeia de exclusão. Então ela não pôde fazer muito mais do que né? Eu não posso exigir dela do que ela não pode me dar. Eu sei que ela fez tudo o que pôde fazer. Então eu sou muito Aí já é o seu lado psicóloga, né? Aí já é o lado psicóloga, falando mais alto. Essa frase aí eu acho que já é da psicóloga Ariane, que já vai falar sobre ela. A gente começa a entender. Então, eu fui mudando de estratégias. Então, parei de ir para a rua, comecei a atender em jornais. Em anúncio de jornais, eu comecei também a passar por situações muito difíceis com clientes, que eu já estava saturada de violências, né? Então, já estava em um período que eu não estava aguentando mais violências do tipo de mentirem para mim, dizer que tinha um cliente, mas na verdade tinha dois, eu tinha que transar com os dois, porque senão, né? Eles poderiam apontar revólver, essas coisas, esse drama mesmo que travestis e mulheres trans vivenciam, né? As que vivem na prostituição. Então, isso tudo foi me cansando,
E aí eu acabei tentando destransicionar, ou seja, me vestir de homem, né? Eu vou ser homem, porque todo o sofrimento que está acontecendo comigo é por eu ser trans. E aí lá vai eu, parando de Sim. tomar hormônio, retirando Com o que idade? Megahertz Com que idade? com 17 anos, né? Que aí já foi o finalzinho dessa luta dessa vivência da prostituição, que eu posso te dizer. Então começa a falar, não, eu preciso de emprego formal, porque eu estou indo trabalhar no emprego formal, porque eu estou indo para as empresas e elas não estão me contratando. E eu sei que não é por causa da minha competência, porque e assim, eu nunca deixei de estudar, minha mãe sempre me matriculou. Então, até na época da prostituição, eu fazia prostituição na noite, madrugada, e descansava para de tarde com o Thales de Azevedo concluir o ensino médio. Então, isso me possibilitou muito também ser a pessoa que eu sou hoje. Porque me deu essa capacidade de dizer, olha, agora eu não quero mais. Eu vou entrar no mercado de trabalho formal. E as pessoas não estão me contratando porque eu sou trans. Então, eu passo a me vestir de homem. Aí começa. Porque você deve ter enfrentado aí duas dificuldades. Não sei, vamos ver. Uma dificuldade, como você já apontou, que até você falou que queria dizer, pode ser agora, que era a dificuldade do emprego da pessoa trans, né? Você falou das possibilidades de emprego, dos desafios do emprego, e você me fala aí da escola pública, né? Da convivência da escola pública. Eu tenho uma realidade também como educador de escola pública, faço mil coisas ao mesmo tempo. Sou comunicador, professor de escola pública, artista, e eu digo sempre que eu sou artista, eu sou tudo isso porque sou artista. Sim. Eu não seria nada do que eu sou, de pluralidade de funções, se eu não fosse artista. A minha referência é de ser artista. Eu sou educador porque sou artista. Foi a arte que me levou para a educação. Mas eu vejo na escola pública que há uma tolerância maior por parte das pessoas e que isso vem melhorando. Eu não sei se, mas isso é a minha visão de educador. Eu estou fora. A sua é outra que viveu isso na pele. Como é que você enxergou isso? Como é que foi sua experiência dentro da escola pública? Você sofreu muito preconceito? Como foi? Sim, porque a gente não tinha ainda estabelecido os direitos que as pessoas já têm hoje. Por exemplo, a questão do banheiro não era assim como é hoje. Eu entrei no banheiro, entrava no banheiro masculino, e aí novamente agressão, né? Uma vez, 2 meninos me prenderam dentro da cabine, tiraram aquela tampa, eu jamais vou esquecer disso. Tiraram aquela tampa do vaso e começaram, você não é mulherzinha? E pá, toma. Né? E um me agredindo de um lado e um de outro, e só parou a agressão quando um outro rapaz entrou para tomar a frente. E o detalhe disso, né? A minha mãe ainda é que foi chamada para a escola como o problema tivesse em mim. Então, porque na verdade é isso, a transfobia era muito maior do que hoje. Você, enquanto educador, deve entender esse processo histórico que eu estou te dizendo, de não respeitar o uso do nome social. Né? Hoje não, mas é isso que eu te falei, então, de eu sentir que está melhorando levemente, então parece que sim, né? Graças não tinha nada disso. Acho que ainda existe uma dificuldade, inclusive dos meus colegas professores, de entender que o nome social é uma coisa de grandíssima importância. Exato. Ainda tem educador, colega, que não faz por mal, mas que deve aprender. Pelo amor de Deus, assistam mais do Zona Z, porque a gente tem espaço para diversidade aqui dentro, né? Aprender que o nome social hoje é lei e que é importantíssimo para a pessoa se sentir respeitada, entender qual é o lugar dela dentro da sala de aula. E a outra pergunta que eu te fiz sobre... Aí, falamos um pouquinho, porque eu quero falar do seu lado psicólogo, isso eu não posso deixar de falar. A questão das oportunidades de emprego. Como é que você chega na psicologia? Então, eu acho que a gente está nesse caminho mesmo, dessa trajetória, né? Então, eu digo a prostituição não dá mais para mim, e eu começo a entender que todo o sofrimento, aí a gente entra também a questão do amparo, do desamparo. Então, desamparada pela família, desamparada pela sociedade que não estava dando emprego, fui amparada por evangélicos que diziam, olha, o seu sofrimento é porque você é travesti, né? Porque isso não é de Deus. Então, o que é que eu fiz? Eu acreditei neles e disse, eu não aguento mais, eu não nasci para sofrer, eu vou mudar, eu quero mudar. Então, Foi aí que você começou a desmontar. A destransicionar, exatamente. Porque eu estava indo para a empresa... Desculpe, eu usei a palavra errada. Desmontar seria se você fosse... Até porque eu preciso, para que o público entenda as nomenclaturas corretas. Quem monta e desmonta drag queen. Desmontar seria isso. Se você fosse drag ou travesti, porque travesti nem se desmonta. É mais a drag.
no seu caso, é se destransicionar. O que, na minha opinião, e eu acredito que você concorde comigo, deve ter sido uma violência enorme para você. Muito grande, mas era o que tinha para mim naquele momento, sabe? Hoje, naquele momento, eu não conseguia imaginar como violência, mas como oportunidade mesmo. As pessoas chegaram para mim e disseram, olha, é o Desespero diabo. até. Como é que eu vou me manter? É o diabo que está fazendo isso, é o diabo que quer fazer você sofrer. Mude de vida que você vai ver as coisas, né? Então, isso entrou no meu psicológico de uma forma tão grande e eu não aguentava mais. Tudo que eu queria era ser amparada naquele momento. Era que as pessoas me olhassem e dissessem que me amavam. Né? Isso não acontecia desde quando eu transicionei, né? Os familiares não me chamavam, eu não ia mais tomar um café na casa de ninguém, ninguém me recebia em casa, então essa solidão começou a ficar muito intensa. Então eu falei, eu não quero mais essa vida, eu vou mudar, né? E se for o diabo, eu não aceito mais isso. E aí destransiciono, entro na igreja, vou viver em uma igreja no bairro de Costa Azul, né? Que na época era lá por 3 meses. E aí, com 3 meses, eu começo a dizer, gente, eu começo o sofrimento novamente. Eu me olho no espelho, e aí o pastor começava a me adestrar, né, para o meu bem. Então, olha, você está curvando muito a cintura, fica um pouco mais reta. Então, começou a me ensinar como o homem se comporta. Aquilo foi se tornando um sofrimento tão grande para mim, com aquelas punições de que não está dando certo, né, de que você precisa se esforçar um pouco mais, e estava me levando à loucura. Eu acabei novamente falando para minha mãe, mãe, eu não aguento mais também ficar aqui. Eu estou tentando. Eu fui para o encontro com Deus, né? Que é aqueles encontros que a gente tem, que viaja para conversar. Então, o sofrimento era tão grande que tudo que eu queria era amparo, né? Então, e aí eu peguei... E nesse período, isso que me seduziu muito também, porque foi o período em que eu comecei a ser aceita no mercado de trabalho formal. E eu liguei uma coisa com a outra. Eu falei, então agora Deus me ama. É verdade. Ele não amava antes. E aí eu começo a trabalhar no mercado, as empresas me aceitam, para a gente entender a transfobia, né? Enquanto aquele corpo parecia ser um corpo de um homem gay, eu comecei a ser aceita. Mas antes, quando eu tentei, nas mesmas lojas, inclusive, de shopping, eu não fui aceita. Né? E por que eu não fui aceita? Por causa do feminino, porque a sociedade tem um repúdio ao feminino, né? A travestis e mulheres trans. Então, eu comecei a trabalhar. E aí eu já estou entrando nessa coisa do mercado formal mesmo. Eu fui contratada, aquilo para mim foi um luxo. Ter a carteira assinada, sabe, com 18 anos. E eu trabalhei como vendedora de cartão de crédito na praça do Shopping Guatemi, vendendo cartão Credit Card. E aí eu conheci uma promotora também da faculdade Unime, que estava escrito assim, faça seu fiéis. Mas né? Nesse momento, com a figura masculina. Masculina. Ou seja, para você... Já tinha saído da igreja. Desculpa, eu estou extremamente comovido com essa história, de verdade. Eu tô ultimamente... Eu tenho percebido isso, talvez seja efeito do isolamento social. Eu inclusive, conversar com as minhas terapeutas. Porque a força com que eu me empatizo com as histórias, eu já sempre fui dessa maneira. Eu sempre fui muito empático. Eu tenho muitos defeitos, mas a falta de empatia não é meu defeito. Mas está dando uma potência, sabe, Ari? Que assim, é como se tudo que eu estivesse narrando aí, eu estivesse vivendo aqui. Muito, eu consigo visualizar o que você está me falando. Porque assim, você fala tudo isso hoje como uma mulher muito bem resolvida. Mas eu imagino que para você ali, você estaria fantasiada de homem. Porque muitos já devem ter dito que você estava fantasiada de mulher. Exato. Mas fantasiada você estaria se você estivesse de homem. Exato, exatamente. É sobre isso, sabe? Então, nesse período ainda do mercado de trabalho, né, pós-igreja, como eu estou te explicando, eu ainda me fantasiava de homem para trabalhar. Então, eu fui voltando novamente a transicionar aos poucos, né? Por causa do trabalho, que eu não queria perder o emprego. Então, o que é que eu fiz? No mercado de trabalho, né, na empresa, vendendo cartão de crédito, eu amarrava o cabelo, botava um pano nos peitos, porque já estava tomando hormônio, já estava crescendo, eu não queria que os seios estivessem aparecendo quando começa a ser desenvolvido. E eu conheci uma vendedora, uma promotora da faculdade Unime, me oferecendo para fazer o financiamento estudantil. Eu disse, olha para minha cara, eu não vou passar. Quer dizer, a baixa autoestima que eu desenvolvi na minha vida foi tão grande que essa menina precisou me adular, digamos assim, para fazer esse vestibular. Ela falava,
faça o vestibular, você tem capacidade de passar. Você não concluiu o ensino médio, você não sei o quê, você não sei o quê. Aí eu fui, falei, tá, vou. Aí escreveu lá, a faculdade chamou, e aí eu passei, né, nesse vestibular, que foi na Unime. E aí você já tinha escolhido psicologia? Escolhi na hora, nesse dia que eu tô te falando, nessa tarde de trabalho na Praça do Shopping Guatemi. Ela me deu um papelzinho com 2 opções de curso. Eu coloquei primeiramente psicologia e segundo direito, né? Então, e aí passei na primeira etapa, que foi psicologia. Então, iniciei a universidade, uma universidade privada, que é a Unime, passa novamente por várias dificuldades para me manter dentro da universidade. Novamente pela questão de gênero, porque com banheiro, né, um grupo de meninas fizeram baixa assinada para eu não entrar no banheiro, essas coisas de transfobia, né, de isolamento na sala, as pessoas não queriam conversar muito. E o que foi que eu fiz com isso? Uma forma de descontar foi estudar. Eu disse, eu quero ser a melhor. Lembrando que estamos nesse momento da sua vida, numa faculdade onde as pessoas estão estudando psicologia. Psicologia, exatamente. E isso que você está falando é muito emblemático. Assim, exato. Que psicólogas são essas que foram para o mercado? Psicólogas altamente excludentes? Sim, Como assim? É isso mesmo que você está falando. E as pessoas se assumem que excluem. A gente tem grupo de psicólogos que propõem, por exemplo, a reorientação sexual para homossexual. A cura gay. A cura gay. Não, isso reflete... Algum dia eu vou trazer esse tema aqui para o Zona Gay, porque é uma loucura, é uma maluquice. Isso reflete esse uma maluquice total. É algo inaceitável que você, enquanto religião ou enquanto psicólogo, as duas situações são absurdas, mas eu acho que com a psicologia ainda é pior do que com a religião. Porque em religião, muito fanatismo é visto como algo sagrado e não tem nada de sagrado no fanatismo. Né? Na toa que o nome é fanatismo, o sufixo ismo já diz que é doença. Isso é doença. Exato. Fanatismo é doença, porque está no sufixo. Agora, você ser trans ou gay, seja lá o que você for na vida, quer dizer, e você ainda tem pessoas que se prestam ao desserviço, e aqui tem que deixar isso muito claro. Aí agora eu estou tendo aquela potência que você teve lá no início, quando você estava se apresentando. Pessoas que se prestam ao desserviço de curar quem não está doente, de inventar doença para quem não está doente, a cura gay, isso é ridículo, as pessoas deveriam ter vergonha de... Aí justificam muitas vezes, Ariane, mas a pessoa tem o direito, a pessoa que quer ser curada, o direito de escolher. P nenhuma. Aí adoraria dizer um palavrão, vou dizer porra nenhuma. Primeira vez que eu estou dizendo um palavrão no Zona Zen. Porra nenhuma. As pessoas não têm essa opção, sabe por quê? Porque muitas estão tão desesperadas, muitas estão tão sem saber que sentido elas têm na vida. A própria história que a gente está vendo aqui na frente da Ariane Sena reflete isso aí. A Ariane teve que se fantasiar de homem, que ela não é, ela é uma mulher. Ela se fantasiou de homem para sobreviver. É nessa hora que a religião, que não é religião... E aí eu não estou falando do evangélico, do candomblé, do USP, não estou falando de religião nenhuma. Eu estou falando de qualquer religião que se aproveite da fragilidade do ser humano para propor cura gay. E isso me indigna demais, porque é uma forma de você fortalecer o que a ciência já disse, minha querida Ariane, que não é doença. Exato. A ciência já provou. Aí, dentro dessa me perdoe, eu tive que fazer esse desabafo nesse momento. Nunca nem usei palavrão nesse programa, mas aqui merecia. Porque, sinceramente, e vou trazer esse tema aqui pro Zona Zen, sim. A tal da cura gay. Alguém que eu quero, e vou trazer respeitosamente, sabe? Eu quero que alguém aqui na minha frente me defenda com argumentos a cura gay. Eu vou convidar, vai ser muito bem respeitado ou respeitada, porque eu tenho... Faço questão de ouvir. Mas agora eu quero ouvir você. Aí você se passa por todas essas dificuldades dentro de uma universidade de psicologia, minha gente. Eu estou falando de psicologia. Não era uma faculdade de direito, que já seria um absurdo, ou uma faculdade de outra coisa qualquer. Eram pessoas se formando em psicólogas. A gente só não vai falar o nome porque não pode. Mas eram pessoas altamente excludentes. E você finalmente consegue se formar. Aí eu lhe faço essa pergunta. Qual é a sensação de ser a primeira psicóloga trans da cidade de Salvador? Bora botar pra cima esse negócio agora.
Foi a melhor resposta que eu pude dar para todo o sofrimento, sobretudo dentro da universidade. Porque eu me esforcei, porque vale ressaltar que eu não fui só a primeira, não sou só a primeira mulher trans psicóloga de Salvador, mas na minha formatura eu levei o título de melhor aluna acadêmica. Então, eu peguei o título e mostrei, olha aqui, ó. Então, eu percebi, eu fiz com que todas aquelas pessoas de sala de aula que não me aceitavam de alguma maneira tivessem que me engolir de qualquer forma, porque era a diretora do curso que estava falando, melhor aluna por mérito acadêmico, ou seja, não é porque eu sou bonitinha, mas por nota, né? Minhas notas tudo 9, 10, porque era uma forma que eu conseguia canalizar mesmo esse preconceito, porque começa a questão dos adoecimentos também dentro da universidade, né? Dentro da faculdade. O que é que as pessoas faziam? Elas me isolavam, então eu comecei a trabalhar sozinha mesmo. E aí começou as crises de quem vai querer contratar uma psicóloga trans. Começou disso, eu preciso falar disso, desse período, porque... E aí entra a terapia na minha vida. Eu preciso fazer psicoterapia para lidar com isso, porque é muita barreira. Eu estou vivendo mais uma vez o descrédito, né? As pessoas me descredibilizavam das rodas de lazer entre estudantes de psicologia, enfim. Então, nesse período de formar em psicologia, inclusive começou a crise de estágios. Quem vai querer contratar uma estagiária trans para psicologia? E foi aí que eu conheci Renildo Barbosa, uma pessoa que me indicou para estar na instituição beneficente Conceição Macedo, né, que o padre Alfredo me acolheu. E você sabe que é uma instituição do meu coração. Então, foi lá que foi minha casa de acolhimento. Conceição é dançarina da minha companhia de dança e atriz. Conceição, acho que deve ter já seus 80 anos. Ela tem carinha de 60, mas ela já não é mais tão 60, ela já deve ter uns 80. E ela é dançarina da minha companhia de dança. Dança Conexão com a Vida. Maravilhosa. Foi essa minha casa de acolhimento. Foi aí que eu dei um passo na minha vida. Eu preciso mencionar isso porque foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim, onde eu pudesse estagiar sendo a mulher que eu sou. Não precisei me destransicionar para trabalhar na IBCM. Né? As pessoas me entendiam. Lá tinha grupo de mulheres trans e travestis que vive e convive com HIV, em que eu pude ser coordenadora desse grupo, né? Que era o projeto chamado Coração de Mãe na época. Então, o padre Alfredo, mas a dona Conceição, me proporcionou esse crescimento pessoal, porque dali também que nasce mas que se empodera a ativista que eu sou. Então, eu começo a ir para os espaços para falar dessa dor que eu vivencio. Então, o ativismo foi para mim, como é até hoje, muita gente não entende, né? Que às vezes a gente encontra pessoas falando, mas o ativismo dela é da dor, é a política da dor e do vitimismo. É mesmo. O meu ativismo me fez para uma forma de encontrar o lugar para lutar contra essa desigualdade. É um lugar onde eu posso pautar a dor legítima que vivencio desde cedo. E tem gente que não entende porque não vivenciou. Fica difícil entender mesmo, eu imagino. Então, eu queria ressaltar que a IBCM foi o primeiro lugar que abriu as portas e que de lá para cá eu decidi. Sou mulher e estou pronta para aturar, para fazer com que a sociedade me ature, me tolere, né, me respeite. Não precisa a sociedade mais me aceitar, mas me respeitar. Eu não vou destransicionar de novo. E aí minha vida começou. Eu comecei a ser convidada a nível nacional. Brasília me chamou para fazer cursos de jovens liderança pelo departamento de DST/AIDS. Pronto. Aí trabalhei no CETAG, que é o Centro de Terapia e Abuso de Álcool e Outras Drogas pela UFBA, né? Com pessoas usuárias de drogas. Enfim. E aí entrei a psicologia me ensinou que não dava conta ainda das questões de gênero por esses maus tratos, essas questões que eu vivi em sala de aula, tendo que me legitimar e dar aula de gênero o tempo inteiro. Eu falei, nossa, eu preciso de buscar uma teoria para me legitimar enquanto mulher, de que eu não estou falando do achismo não, mas de que tal e tal autor já escreveu sobre isso. Aí eu vou fazer uma segunda graduação, que é de Gênero e Diversidade na UFBA, que é a graduação que ainda estou. Quando eu faço essa graduação, né, estando nessa graduação, eu digo, não, mas eu preciso de um mestrado, porque eu preciso de título para poder me apropriar, para poder crescer na vida. Eu tenho sempre essa busca pela ascensão, esse medo de retornar para a prostituição, né, que ficou ainda uma questão de um trauma, eu posso dizer assim, né? Esse medo de voltar. Você, nesse processo, você fez terapia, claro. O tempo inteiro, como eu te falei, começou lá na faculdade. E ainda faz. Você deve fazer ainda, né? Porque todo terapeuta continua fazendo. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Instagram me deu uma coisa impressionante. Eu acho que o Instagram, na verdade, diminui o tempo, não é possível. Esse tempo que a gente está vivendo agora aqui não é normal. Ele me deu 8 minutos, 7 minutos.
E eu vou fazer como eu Mas fiz com a Márcia Short. No final, eu vou deixar a última pergunta para o bloco da Paulette Furacão. não, Vou fazer isso, que deu muito certo aqui, sim. temos na nossa produção. O pessoal amou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de falar. Quem são seus clientes? Você já atende? Já atende? Eu não estou atendendo no momento. Atualmente, minhas ocupações são trabalho na Defensoria Pública, na especializada de Direitos Humanos, com a defesa, olha aí, de novo, o direito da população LGBT. O direito da população LGBT, estou no mestrado para concluir e para defender minha pesquisa sobre a solidão da mulher trans, negra e periférica. Olha aí, novamente falando de solidão, quer dizer, entra a minha trajetória no meio. E estou pré-candidata a vereadora de Salvador, né? Para também Menina, é trazer, muita coisa que dá umas 3 entrevistas. para buscar Já lutar tem meu pelos direitos da voto. população. Eu acho que é Já tem isso. meu voto, tá? Meu voto já está garantido na época, manda para mim. Eu quero saber tudo certinho. Você é pré-candidata ainda, né? Ainda sou pré. Vai depender muito do Seu apoio da pleito, não, população. eu acho que o pleito não precisa nem ser perguntado, porque ele está sendo todo exposto aqui. Eu acho que a sua trajetória de vida, né? Se você cuidar dentro do seu pleito de pessoas que viveram ou vivem a exclusão da sociedade, a margem da sociedade, porque esse nome marginal ele foi Sim, muito distorcido, né? Na sim. verdade, pessoas que viveram à margem, ou seja, fora da estrada da sociedade. É isso que é ser a margem, né? Então, criminoso é outra coisa, que é uma outra Exato. questão que usam muito essa nomenclatura errada. Então, ainda, ok, mas você pretende clinicar, você pretende atender pessoas, até por causa de Pretendo. formação. Pretendo quando eu tiver. Porque tudo isso é um jogo de cintura. É condições para clinicar. Né? Lembra que eu passei por toda essa trajetória. Eu não tive momento de não me preocupar, por exemplo, em deixar de pagar meu aluguel. Então, precisava sempre de uma renda fixa, como ainda preciso. Né? Sou mulher trans, solteira, que paga meu aluguel, que tudo depende de mim, pago minhas despesas. Se não tiver eu, né? Minha mãe desempregada, enfim. Então, clinicar precisa de condições para, né? Precisa de condições de encontrar paciente, de estar com paciente. Eu não tenho condições nesse momento, mas eu pretendo E, sim, professora. e falando nisso, como é que você conseguiu, já saindo da prostituição, pagar a sua faculdade de psicologia? Porque foi FIES, como eu expliquei anteriormente. Então, Você o conseguiu, FIES, ele Fies? funciona Sim, de pagar você falou. R$ 50 trimestrais. Então, foi assim. Boa. Isso aí foi maravilhoso. Que, né, fez com que você fosse essa mulher incrível que você é hoje. E como é que você se imagina clinicando? Por exemplo, o que é que você pretende fazer enquanto psicóloga? Eu acho que você vai ser muito procurada por clientes LGBTQI+, óbvio, por uma questão de identificação. E acho isso maravilhoso, por sinal. Né? Porque, óbvio que uma pessoa falando com alguém que passou algo parecido ou semelhante, Sim, imagina exato. quantos traumas você narrou aqui. Exatamente. Quantos traumas foram ditos aqui desde o momento da barriga da sua mãe, desde o Exato. momento que você era fé. Você disse uma Sim. frase aqui que eu acredito que eu vou colocar na sua chamada aqui. Além de você ser a primeira trans de Salvador, você disse assim: eu fui rejeitada ainda enquanto feto. É uma Eu frase queria muito falar sobre isso forte. também, sobre ser a primeira Fale. mulher trans psicóloga, é muito importante, porque tudo foi muito difícil e hoje, depois, eu sinto que eu abri caminhos. Então, quando eu me tornei psicóloga, eu lembro que mulheres trans e travestis começaram a me procurar na época, em 2016, entraram na mesma universidade, na mesma faculdade, no mesmo turno, então começou a abrir portas, as pessoas começaram a se encorajar. E hoje, até hoje, eu assisto um movimento em que as pessoas ainda estão se encorajando, né? Eu sinto que eu dei muito fruto, inspirei muito, mas ser a primeira também é uma responsabilidade muito grande de você ser essa vitrine que tem que ser modelo e às vezes as pessoas não te permitem errar, né? E ser psicóloga É não é um errar, porre. é errar Essa também. parte de ser modelo é um porre. Eu É isso. bem conheço isso em outras situações que não a sua. Eu vou ter que fazer, então, a última pergunta. Infelizmente. Porque você é uma pessoa muito rica. Uma história que me comoveu muito. Eu deixei que você falasse quase que o tempo inteiro o que eu queria te ouvir. Foi lindo te ouvir. Tenha certeza que você aqui hoje prestou um serviço do tamanho gigante para a sociedade.
seja ela que tamanho for. Infelizmente, hoje, ainda eu percebo um mundo que se interessa muito pouco por conteúdo. A grande parte das pessoas ainda estão Verdade. muito na superficialidade. Então, aqui não existiu um papo chato, tão pouco interessante. O que você contou aqui foi um papo muito interessante, muito dinâmico. A gente ainda tem uma abrangência que eu acho muito limitada para o tamanho do que é dito. Talvez porque a oferta, nesse momento, de muita coisa ao mesmo tempo. E no momento dessa muita coisa é vazia. Muita coisa não tem exemplos. Exato. Eu acho que quando você dá exemplos, como a gente fez agora aqui, você está. Contra fatos, não há argumentos. Exato. Você nos deu fatos. Então, agora é a hora da última pergunta. O que a Ariane, de hoje, adulta, com 28 anos, diria para... Eu não vou dizer para o menino, você nunca foi menino. Para a Ariane, menina, criança. Nos olhos daquela criança. O que eu diria para mim, criança? Isso, mas nos olhos, imagine, faça um trabalho aí. Que frase você diria? Algo curto, algo forte que viesse na sua cabeça agora. Eu diria resista. Resista. Você é uma criança Nunca amada. Nunca deixe de lutar. É isso? Exato, eu diria isso. Nunca deixe de sonhar. Eu queria ouvir isso, né? Uma pena que eu não pude ouvir, porque nem minha mãe estava muito ocupada em tentar me manter viva, que não pôde. Isso eu sinto muita falta até hoje. Confesso que essa falta ficou. E aí eu mesma venho buscando trazer essa afirmação o tempo inteiro dentro de mim. É por isso que eu não sosseguei, né? Eu só vou sossegar mesmo, estar tranquila quando eu ver uma sociedade mais justa e igualitária para com o direito da população LGBT e das mulheres, por exemplo. Tamo junto. Ó. Tá? Agora é hora de eu dizer para você namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em você. Muito obrigado, Ariane Sena. Que você continue transbordando amor. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Tá bom? A oportunidade foi nossa. Obrigado. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Que assim seja. Você também. Beijo. Eu volto já já, gente, com o nosso Zona Zen. Vou dar um break muito rápido mesmo. É o tempo de tomar uma água e vocês fazerem um xixi rápido. Eu sei que alguns estão comigo desde as 18 horas. E nas próximas 2 horas eu vou receber Paulette Furacão, assessora parlamentar da nossa querida Olívia Santana, também trans, então ela vai falar dessa realidade de chegar ao mundo político. E, logo após, Keila Simpson, que é assumidamente prostituta e ativista, e tem muito a nos contar dessa sua experiência. Hoje é um Zona Zen especial, foi aberto pela nossa querida Márcia Short, e nessa sequência nós estamos falando do lugar da pessoa trans na sociedade atual. Quanto evoluímos e quanto ainda precisamos evoluir. Eu volto já já. Fica comigo essa noite, tá?